bom ser igreja, né, irmãos? Como é bom ser alimentado pelo Senhor. Como é bom o fluir do Espírito. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A minha esposa vai dar alguns avisos e depois disso nós vamos ministrar a palavra. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Meu nome é Maíra. Para quem não me conhece, eu queria, antes de dar os avisos, compartilhar algo que Deus falou no meu coração, que foi basicamente aquilo que o Paulo compartilhou aqui. Eu estava ali atrás, louvando, e Deus falou fortemente ao meu coração. Deus quer mudar a sua vida de uma vida medíocre para uma vida abundante. E Deus falava isso constantemente. Deus quer mudar a sua vida de uma vida medíocre para uma vida abundante. Meus irmãos, seja a área que for na sua vida, que você tem vivido uma vida medíocre, seja financeira, seja uma vida medíocre emocionalmente, seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, Deus quer te dar uma vida abundante. E Ele tem chaves para você desfrutar de uma vida plena, sem ansiedade, sem depressão, sem tristezas. Ele tem isso para você. Se achega a Ele. Amém? Amém. E o recado que eu tenho para dar não tem nada a ver com o recado que eu compartilhei agora. É a respeito de uma capacitação que nós teremos no próximo domingo, para todas as irmãs que estão envolvidas no Ministério de Crianças e também para aqueles que desejam participar. Às vezes você me fala assim, Maíra, mas eu não sei, eu não tenho jeito com crianças, eu não tenho muita paciência, eu não gosto muito. Se você quiser vir servir, se você quiser vir plantar o seu coração aqui, semear a sua vida nesse ministério, de alguma forma, você venha participar conosco, vai ser depois do culto, nós teremos um almoço. Então, domingo que vem, fala aí para a pessoa do seu lado, domingo que vem, vai ter o treinamento dos líderes de criança. E vocês estão todos convidados para participar aqui com a gente. Vai começar às 14h. Às vezes você pode servir ajudando. De várias formas, na verdade, você pode servir. Não simplesmente dando aula, mas auxiliando nas salas, com o teatro, fazendo visuais. Às vezes você gosta de fazer, tem facilidade com artes. Então, venha nos ajudar. Nós precisamos de você. Amém? E contamos com todas as pessoas que já estão envolvidas na Rede Kids no próximo domingo. E o próximo recado que eu tenho é que no outro final de semana, no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, nós teremos a conferência de crianças, que vai acontecer lá no prédio de Margate. A conferência de crianças não é para crianças, mas sim para pais, para professores, para líderes, para pessoas que, se você é tio e às vezes você tem uma criança por perto e você deseja influenciar, que você deseja aprender como influenciar essa criança, não deixe de participar. Amém? Então, repete comigo, 31 de janeiro, 1º de fevereiro. Vai acontecer lá no prédio de Margate, ok? A paz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quero reforçar esse aviso aqui. Lá em João, no capítulo 21, no verso 15, se puder projetar, por gentileza. O Senhor Jesus está falando algo para Pedro. Nós estamos falando muito de Pedro aqui hoje. E lá a Bíblia diz que ele está conversando com Pedro, após ele ter ressuscitado, e junto com os discípulos na praia. A Bíblia fala que eles estavam ali, e Jesus chegou naquele lugar e começou a fazer um café da manhã. Que benção, né? Jesus faz café da manhã. E a Bíblia fala que Jesus começou a assar uns peixes e pães ali. E os discípulos estavam pescando. Quando os discípulos chegaram, Jesus falou algo para Pedro. Olha que interessante. João capítulo 15. Desculpa, João 21, 15. Olha que interessante o que o Senhor Jesus diz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João: Amas-me mais do que estes outros? Qual foi a pergunta aqui? Pedro, você me ama mais do que esses irmãos aqui dessa igreja? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus, o que está escrito ali? Cordeiros. Olha o próximo versículo.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas. Próximo. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Qual foi a primeira prioridade de Jesus? Ovelhas ou cordeiros? Cordeiros são ovelhas bebês, ovelhas menores, são cordeirinhos. A prioridade de Jesus, então, são os cordeirinhos. A prioridade de Jesus são a Rede Kids. Você, entendendo isso ou não, a prioridade de Jesus são as crianças. Ele começou pelas crianças. Sabe, quando você investe a sua vida em servir a Cristo, através de ministrar na vida dessas crianças, você está andando na prioridade de Cristo. Então eu quero te fazer aqui, um chamado. A trombeta tocou aqui hoje, para chamar muitos. Quero te fazer um chamado para investir a sua vida nas crianças. Sabe o que é interessante investir a vida nas crianças? Você não vê um resultado a curto prazo. Daqui 30 anos, daqui 20 anos, essas crianças vão lembrar de que você um dia orou por elas, de que você um dia compartilhou algo com elas. Elas vão lembrar, a irmã, a tia lá da sala falou isso para mim, agora eu lembro. É verdade. Você não vê um resultado rápido. Isso mostra que a sua recompensa não é nessa terra. Sua recompensa vai ser no céu. Sabe, eu quero te desafiar, então, a se envolver no ministério de crianças. Amém? Esse é um chamado que eu te faço hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque você ama Jesus? Quem é que ama Jesus? Sabe qual que é a forma de expressar esse amor? Apacentando os cordeirinhos. Apacentando, pastoreando as ovelhas. E apacentando as ovelhas. Então essa é a maior forma de expressão de amor a Cristo. Apacentar, cuidar dos cordeirinhos, das ovelhas. Essa é a maior forma. Entrega a sua vida para fazer isso, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, ainda sobre aquele tema que a gente orou aqui, sobre a chuva de Deus, sobre os irmãos que têm algum empreendimento, Deus colocou uma estratégia no meu coração, quero compartilhar com você. Se você quiser participar dela, vai ser bênção. Todos que têm alguma empresa ou que têm alguma atividade, eu gostaria que você desse o seu nome para o pastor Alex e para a pastora Leda. São pessoas extremamente organizadas, por isso eu estou pedindo para você dar o nome para eles. Por quê? Nós vamos fazer um informativo da igreja de todos os irmãos que têm algum empreendimento ou que fazem alguma coisa. Para quê? Para que a gente honre primeiro os de casa. Então, se eu for buscar algum tipo de trabalho, alguém que corte cabelo, vou buscar os de casa. Se alguém que é um handman, vou buscar os de casa. Se alguém trabalha com mecânica, vou buscar de casa primeiro. Então, e nós vamos divulgar isso nos grupos das células e nos grupos da igreja, para que você procure esses irmãos para prestar serviço para você. É uma forma de nós abençoarmos uns aos outros no amor do Senhor. Quantos concordam com isso? No final, então lá na recepção, o pastor Alex e a pastora Leda vão estar lá, você vai dar o seu nome, a atividade que você faz, o seu contato, e nós vamos ter um portfólio, alguma coisa para divulgar isso. Eu sei que os irmãos ali, por exemplo, eles fazem comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa? Eu sei que tem outros aqui que são mecânicos. Outros trabalham com marcenaria. Então, nós temos vários irmãos aqui que produzem alguma atividade. E por que não nós não darmos honra primeiro aos de casa? Amém? Construtores, pastor Alex? Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vou continuar ministrando sobre o estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. Nós cremos que Jesus está às portas. Nós cremos que Jesus está voltando. Nós cremos na mensagem da palavra do Evangelho. E nós cremos que, como ele mesmo já disse, há 2000 anos atrás, que ele está às portas. Se ele estava às portas há 2000 anos atrás, isso quer dizer que hoje ele está entrando dentro de casa. Entende? Isso quer dizer, então, que hoje ele está chegando. E eu quero ser encontrado fiel, e eu quero que você também seja encontrado fiel naquele dia. Sabe? É importante você entender
que o Senhor te ama de forma profunda e abundante. E Ele tem o melhor para a sua vida. E Ele não me colocou aqui porque eu sou melhor em mim mesmo. Ele me colocou aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida hoje, porque Ele espera o melhor sobre a sua vida. O melhor sobre a sua vida é o que a palavra de Deus diz. Quando você vive debaixo dessa palavra, você experimenta de coisas grandes. Você vai experimentar de coisas grandes nessa semana, em nome de Jesus. Por meio da palavra de Cristo. Sabe, quem está vigiando é como alguém que está atento a qualquer coisa. Se você anda vigilante para onde você vai, com o que você faz, com aquilo que você fala, isso tem algo. Isso mostra que você tem fé. Está esperando por aquele que vem. Quando você anda vigilante, você mostra que tem fé. Você anda em fé, esperando que alguém vem do alto. E o seu nome é Jesus Cristo. E Ele vem para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. E quando Ele escreveu, e quando Ele falou a respeito das 7 igrejas, ao apóstolo João, foi para nos recomendar a respeito de princípios espirituais. Para que eu e você prestássemos atenção o que é ser um crente vencedor. O que é ser um crente derrotado. O que é ser um crente que recebe elogios da boca de Deus. O que é ser um cristão que recebe repreensões da boca do Senhor. Sabe, o meu convite para você nessa manhã é que você venha caminhar como um vencedor nesses dias. Sabe, não se engane, nós temos a ilusão que o mundo vai melhorar, não é verdade? Nós temos a ilusão de que o mundo, vai melhorar, o governo vai melhorar, a economia vai melhorar, o mundo lá fora vai melhorar, mas isso é só uma ilusão. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. O mundo jaz no maligno. Não há esperança para esse mundo lá fora. E você e eu estamos guardados desse mundo, separados desse mundo. Então, o mundo pode ir de mal a pior, mas você vai sendo abençoado a cada dia, guardado, livre do mal, protegido a cada dia. Sabe, a igreja de Pérgamo, que é a terceira carta no livro de Apocalipse, é uma igreja que viveu, historicamente dizendo, no século 4 e no século 5. Só para vocês lembrarem, nós já falamos aqui a respeito da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século. Depois nós falamos aqui, há 2 cultos atrás, sobre a igreja de Esmirna. Lembra que eu falei para vocês que a igreja de Esmirna é a igreja sofredora. É daqueles irmãos que morreram, mesmo em face à morte, diante de leões que iriam devorar eles. Eles não negaram Jesus. Foram irmãos que eram perseverantes. E agora nós chegamos nessa igreja, a igreja de Pérgamo. E para você se situar na história, lembre-se, tudo isso foi escrito aproximadamente 1950 anos atrás. Então, é um livro profético, que está contando, do ponto de vista de João, o futuro da igreja. Hoje, nós já vimos isso acontecer. Para nós está mais fácil entender. Mas naquela época, João profetizou a respeito da história da igreja. Quando ele chega em Pérgamo, ele está contando a história do século 4 e do século 5. O que aconteceu nessa época na vida da igreja? É uma boa pergunta, que eu vou procurar te responder agora. Pérgamo na Bíblia significa elevação. Fala comigo, elevação. Então, por que essa igreja é chamada de a igreja elevada? Porque foi nesse século, foi nesse momento, que a igreja que era perseguida passou a ser amiga do Império Romano. Preste atenção. Até antes dessa igreja, a igreja de Esmirna era perseguida e os cristãos eram o quê? Cadê os crentes vencedores? Eles eram o quê, irmãos? Pode aumentar um pouco o meu microfone? Mortos. Eles eram mortos. Mas agora, a coisa inverteu. Isso aqui também é um princípio espiritual. O diabo, ele sempre vai te resistir. Sempre. Sempre ele vai procurar te resistir em todas as áreas. Mas a Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Quando ele
vê que ele não consegue, quando ele vê que ele não tem força, quando ele vê que ele não tem brecha, quando ele vê que ele não tem acesso, o que ele faz? Ele foge. Mas ele muda a estratégia. Ele te abraça. Por que ele te abraça? Porque é a forma melhor de te enganar agora. Como ele fez isso com a igreja de Pérgamo? Fazendo com que o imperador assumisse a religião agora de Roma, né? Império Romano, determinasse que a religião oficial do império fosse a igreja, ou o cristianismo, ou a religião cristã. Quando esse imperador chamado Constantino, fala Constantino, só para você se situar, estou contando um pouquinho de história para você. Esse imperador chamado Constantino, ele saiu para uma batalha certa vez, e no meio dessa batalha, chegando próximo dessa batalha, na verdade, ele teve uma visão no céu. Ele viu uma cruz, a imagem de uma cruz no céu, e uma voz que dizia a ele: por meio deste símbolo, você vai sair vitorioso. Ele ouviu isso. A história diz que ele teve essa visão e essa voz. A partir desse dia, a história diz que ele colocou nos escudos dos soldados romanos o símbolo da cruz. Mas pasmem, ele não conhecia o cristianismo. Ele não sabia que Jesus havia sido morto numa cruz. Mais tarde, então, preste atenção. Mais tarde, então, a história diz que ele passou a conhecer a seita dos irmãos, ou dos cristãos. E ele percebeu que nessa seita, nessa religião, havia um homem que se chamava Deus, e que era Deus, Senhor Jesus Cristo. Esse homem havia sido morto numa cruz. Quando ele viu isso, ele descobriu isso, ele entendeu que era a vontade, então, que o Império Romano fosse estabelecido em cima da religião cristã. Ele adota, então, a religião cristã como a religião oficial do Império. Se fosse hoje, irmãos, se o Trump, ou quem quer que seja, um governante aí, né, o Putin, lá da Rússia, declarasse hoje lá: a religião oficial dessa nação é a religião cristã, algumas pessoas iam estar maravilhadas, dando glória a Deus, não é verdade? É ou não é, irmãos? Então, pensa comigo. Até aqui, a igreja é perseguida, os irmãos são mortos. Mas depois daqui, a igreja é bem-vinda. Agora a coisa muda. Agora é o seguinte: o imperador é cristão. Todo mundo agora quer ser o quê? Porque o imperador é cristão. Então, nessa época, imagina, um imperador tem muitos súditos. Muitos súditos. O copeiro, né, que é aquele que traz as bebidas para o imperador, né? Você tem lá os ministros, todos eles, a partir do momento que ele decretou que a religião oficial é o cristianismo, o que aconteceu? Todo mundo quer ser cristão agora. A moda agora é o ser o quê? Cristão. Mas quer dizer que eles se convertiam? Não, não se convertiam. E o que passou a acontecer então? O mundo começou a entrar na igreja. Os padrões do mundo começaram a se associar com a igreja. Sabe o que o imperador Constantino fez? Ele falou: olha, todo aquele que se tornar cristão, eu vou dar um pedaço de pão, vestes novas e moedas de prata. Como que você acha que ficou no outro dia o evangelho? A fila estava enorme, irmãos. Receber comida, roupa nova e moeda de prata. Entende? E não só isso. Se antes se perseguia os cristãos, agora que o imperador é cristão, eu vou perseguir o quê? Os outros. As outras religiões. Então você percebe que agora, então, né? O negócio é ser cristão. Nesse momento aqui da história. E João recebe essa profecia 400, 300 anos antes de acontecer. Nós sabemos disso porque a história já passou. Entende? Constantino, então, foi aquele que uniu a igreja ao mundo. Lembre disso. É aquele que casou a igreja com o mundo, com os princípios do mundo, com as pessoas lá de fora. E Apocalipse, capítulo 2, verso 12,
Eu preciso que nós sejamos rápidos agora. A Bíblia diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Fala assim comigo: espada afiada. Não é interessante que a igreja se uniu ao mundo? Para que serve uma faca ou uma espada? Para separar aquilo que não é da parte de Deus. E Jesus se apresenta de que maneira para essa igreja? Como uma espada, de acordo com a necessidade da igreja. E a necessidade da igreja é separar aquilo que é do mundo, que está entrando na igreja. Entende? Senhor Jesus, ele sempre se apresenta a nós de acordo com a nossa necessidade. Por isso ele é o eu sou. Ou seja, eu sou tudo que você precisa, filho. Então, aqui, nesse momento, nós temos que entender o que é essa espada. Hebreus capítulo 4, verso 12, nos fala a respeito da espada. Porque a palavra de Deus é viva. E ela é eficaz. E mais cortante, fala cortante, do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus é a espada que está saindo da boca de Jesus aqui agora. Essa espada, ela tem poder para poder fazer o quê? Separar aquilo que é do mundo, aquilo que não é de Deus, aquilo que não pertence a Deus, que está na sua vida hoje. Quando a palavra é liberada, quando eu libero a palavra aqui, o Senhor está fazendo separação agora daquilo que é do mundo, daquilo que é dele. Na sua vida, entende? Dessa mesma maneira, o Senhor está falando para essa igreja naquele dia: olha, vocês se uniram ao mundo, mas eu sou aquele que tem a espada na minha boca. E eu vou trazer separação das coisas do mundo com as coisas que são minhas. Interessante. Não é contraditório falar de unidade e falar de separação? Não é contraditório? Olha só o que a Bíblia diz, lá em João capítulo 17, no verso 14 ao 23. João 17, do verso 14 ao 23. Olha o que a Bíblia diz. Jesus aqui é conhecido como, o que ele está falando é conhecido como a oração sacerdotal. Essa oração sacerdotal é a oração de unidade. Fala unidade. Só lembrando, a igreja de Pérgamo casou com quem? Vamos lá, crentes, vencedores. A igreja de Pérgamo casou com quem? Com o mundo, ok? A igreja de Pérgamo casou com o mundo. E olha só o que Jesus está orando agora. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo fez o quê? Os odiou. Porque eles não são do mundo. Fala assim: eu não sou do mundo. Porque também eu não sou, o Senhor Jesus disse. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A verdade é a espada, a verdade é a palavra. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Separação significa santificação. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha só, Jesus já orou por você, sabia? Olha aqui o que ele diz. Não rogo somente por estes. Quem são estes? Os discípulos que estão lá junto com ele. Mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Vocês vieram a crer no Senhor? Amém. Essa oração é para você e para mim então. Por intermédio da sua palavra, espada. A fim de que todos... Qual que é a oração agora, irmãos? Que alguns sejam um. Só as mulheres sejam unidas. Só os homens, só os jovens. Só os mais velhos aqui, os anciãos da igreja. Não. Quem são aqui que é para ser um? Fala assim, todos. A fim de que todos sejam um. Né? Qual o versículo que eu parei? E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando o mundo ver em você e em mim unidade. Unidade tem poder. Unidade tem poder.
Então, o que faz diferenciação entre nós, o que nos separa do mundo, se chama unidade. Não é interessante que separação e unidade aqui estão caminhando juntas? Separação do mundo e unidade no corpo de Cristo. Unidade é a maior expressão, então, que nós estamos separados desse mundo. Você quer saber se essa igreja ela está separada do mundo? Tem unidade? Se há unidade, há então a separação do mundo, porque é a expressão que Jesus está dizendo aqui. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam, o quê? Um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos, ou sejam, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, como também amaste a mim. Irmãos, eu não sei se vocês contaram, mas Jesus fala a respeito de unidade por volta de 8 vezes. 8 vezes! Eu não sei se vocês lembram. Para Jesus curar o leproso, ele precisou de quantas palavras? Alguém lembra? Eu quero, fique limpo. 3 palavras. 4 palavras. Eu quero, fique limpo. Para ele poder curar a mulher do fluxo de sangue, ele precisou falar alguma coisa? Só tocar nele. Precisou de palavra nenhuma. Para ele curar o paralítico, ele só falou, toma teu leito e anda. Para ele, por exemplo, ressuscitar a filha de Jairo, que tinha morrido, só falou, menina, levanta. E Lázaro? Alguém lembra de Lázaro? Lázaro, sai para fora. Precisou de muitas palavras aqui? Mas e para a unidade? Para a unidade ele precisou orar muito. Interceder muito. Foram mais ou menos 8 vezes mencionadas ali a respeito de unidade. Unidade é um negócio que é importante para Deus. Unidade é algo que vai no coração de Deus. Porque a unidade é garantia que você está separado do mundo. Porque lá no mundo não existe unidade. Lá no mundo é um querendo derrubar o outro. Lá no mundo é um falando mal do outro. Lá no mundo, os padrões do mundo, é um querendo acabar com a vida do outro. Mas na vida da igreja não é assim. Nós somos um. Nós somos um. Essa é a unidade que Jesus intercedeu então a respeito de mim e de você. É por isso que quando nós temos um desafio aqui para a rede de crianças, existe unidade nesse lugar. Nós vamos nos levantar. Mesmo que não seja a minha vontade, eu vou aqui servir a obra do Senhor. Isso mostra que nós somos um. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade daquele que me chamou. Sabe? Isso mostra que nós somos um. Sabe? O que o apóstolo Paulo diz em Coríntios? Preste atenção, irmão, isso aqui é formidável. Se eu não tiver tempo para terminar hoje, não tem problema. Mas eu quero ir devagar com você, para você entender. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 13. Eu te pergunto nessa manhã, unidade é importante? Ser separado do mundo é importante? Olha só o que o apóstolo Paulo diz agora. Rogo-vos. O que ele está fazendo? Está pedindo. Não, rogar é você estar ajoelhado aos pés de alguém falando, por favor, eu te imploro. Eu te imploro. Fala para o irmão que está ao seu lado, eu te imploro. Não, mas implora mesmo. Esse negócio assim, eu te imploro. Não, implora, por favor. Ou, eu estou te implorando. Fala para ele. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus eu estou te pedindo, eu estou te implorando, que faleis todos a mesma. Olha só a primeira coisa que ele está pedindo aqui. Para todo mundo falar a mesma coisa. Todos nós falarmos a mesma coisa. Isso é algo extraordinário, é só pelo Espírito Santo. A outra coisa que ele está pedindo, e que não haja entre vós o quê? Divisões. A segunda coisa que ele está pedindo para essa igreja, que não haja divisões. Terceiro, antes, sejais inteiramente unidos. O que é ser inteiramente unido? Olha, Marcelo, só vou com você até aqui. Aqui para frente não dá para ser unido com você. É isso? Não, inteiramente unido é completamente unido. Ok? Então, ele está rogando isso. Olha a próxima coisa. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que eu falo, vocês vão falar. Nós temos o mesmo parecer aqui. Se agora eu estou falando para você sobre a rede de crianças, vou pegar no seu pé hoje, sobre a rede de crianças, que você tenha o mesmo parecer comigo aí na sua cadeira, filho. Responda. Entende?
que a gente tenha o mesmo parecer nesse lugar. Próximo. Já está aqui. Pois a vosso respeito, agora presta atenção, irmãos, isso aqui é formidável. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Preste atenção. Imagina se eu chego aqui domingo e o pastor Alex, ele vai e conversa comigo durante a semana e fala: pastor, tem muitos irmãos aqui na igreja, fulano, ciclano, beltrano. Ele dá os nomes. Está havendo muita divisão entre eles. Está muito difícil a gente edificar a igreja dessa maneira. Cada um está querendo ir para um lado. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, outro quer ir para lá, outro quer ir para cá. Ele vai e me fala isso. O que eu faço aqui no domingo? Eu falo: irmãos, fulano, ciclano, beltrano, vocês, igreja, a maioria, chegou ao meu conhecimento através do irmão Alex, que há divisões no vosso meio. Como que você acha que a igreja ia tratar o irmão pastor Alex? No outro culto, ninguém ia cumprimentar ele. E o irmão Chloe, ou a irmã, não sei, né? Como que você acha que ela estava lá? Imagina, o pastor chega lá, porque quem dedurou, irmãos, foi um membro da igreja, dedurou o pastor, ok? Dedurou o pastor para o apóstolo. Então, imagina o pastor chega lá para pregar domingo, aleluia. Né? E ele fala: olha, irmãos, o apóstolo Paulo mandou para nós a última carta. E ele está falando que aqui há muitas divisões no nosso meio. E ele disse que foi a irmã Chloe que falou para ele. Como que ia ficar o ambiente dessa igreja? Mas você percebe que, com respeito à unidade, não há essas coisas. Não há essas deixa isso para lá, não vão falar não. Entende? Com respeito à unidade, o apóstolo Paulo era firme para tratar. E ele expunha para que haja o quê? Unidade no nosso meio. Entende? Unidade é um negócio importante. Jesus orou por isso 8 vezes. O apóstolo Paulo está recomendando à igreja de Corinto a mesma coisa. Para que a gente tenha o mesmo parecer, o mesmo falar, né? o mesmo pensar, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Isso fala de unidade. Entende? Mais uma vez, para você lembrar, a unidade, então, é a maior expressão de que nós estamos separados do mundo. Se você não anda em unidade, se você não tem pessoas ao seu lado para você andar em unidade, isso só demonstra que ainda você está casado com o mundo. Porque a expressão de estar separado do mundo se chama unidade. Pastor, mas qual que é a mensagem para a igreja de Pérgamo? Apocalipse capítulo 2, verso 13. Olha o que o Senhor Jesus diz a essa igreja. Conheço o lugar que habitas, e onde está o trono de Satanás. Aonde que essa igreja estava sendo edificada, irmãos? Na mesma região onde o trono de Satanás também estava. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Fala Antipas. Minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sabe, interessante que mesmo habitando ali aonde está o trono de Satanás. Irmãos, onde está o trono de Satanás quer dizer o quê? Que a perseguição é maior, que a pressão espiritual é maior, que a resistência é maior. E mesmo nesse local, eles não negaram o nome do Senhor. Isso é um elogio que o Senhor fez a eles. O outro elogio é que eles perseveraram. O outro elogio é que mesmo como nos dias de Antipas, fiel testemunha que morreu por mim. Pastor, quem quer ser Antipas? Eu não estou falando para vocês que a igreja de Pérgamo, ela se uniu ao mundo. Antipas não existe em nenhum lugar da Bíblia, a não ser aqui. Se não existe em nenhum lugar da Bíblia, a não ser aqui, a forma de nós estudarmos isso é conhecendo a palavra. A palavra Antipas, ela é a junção de 2 palavras. Anti, paz. Anti significa contra. Fala contra. Paz significa tudo. Antipas, então, é aquele que é contra tudo. Mas não é contra tudo porque ele quer ser um antipático. Porque a palavra antipático vem dessa palavra Antipas. Antipático é aquele cara que não dá para conviver com ele. A Bíblia não está falando para você ser antipático.
A Bíblia está falando para nós, se nós quisermos ser vencedores, nós temos que ser como Antipas. Antipas é aquele que é contra o mundo e a favor de Deus. Deus, levante nesses dias pessoas desse lugar contra o mundo e a favor dele aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque não existe neutralidade. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você é, ou você não é. O meio termo, ou o em cima do muro, está caindo. Ou ele está sendo vomitado. Nós vamos ver daqui a pouco, em outras ministrações. Mas no mundo espiritual, ou você é a favor de Deus e contra o mundo, ou você é a favor do mundo e contra Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que se diz amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. A amizade do mundo te faz inimigo de Deus. Mas Deus não quer você em inimizade. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 4 ao 5. Infiéis, fala assim, infiéis. A mesma palavra usada aqui de infiéis é adúltero. Preste atenção, não durma. Porque Jesus volta e você é num piscar de olhos. Se você estiver com os olhos fechados, vai piscar. Não sei se vocês entenderam a brincadeira, né? Preste atenção. A Bíblia aqui diz então, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que, em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós, anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Fala assim, o Espírito Santo habita em mim. E é com ciúmes que Ele anseia por mim. Não é poderoso um negócio desse? O Espírito Santo anseia por você. Anseia por relacionar com você. Anseia em ter um relacionamento íntimo com você. E é com ciúmes que ele faz isso. Mas não é o ciúme do marido ou da esposa ciumenta, não. É um ciúme diferente. É um ciúme de quem te comprou, te redimiu, te amou profundamente e agora te fez dele. E ele não dá para ninguém, entende? Você, então, é aquele que não é mais amigo do mundo, porque você é amigo de Deus. Sabe, aqueles que agem assim, muitas vezes, ele tem algumas características. Ele tem uma característica de estilo de vida duplo. É amigo do mundo, ou seja, vem para o culto aqui domingo. Ele liga lá o padrão crente. Então, no culto domingo, ele está no padrão crente. Saiu aqui do prédio, ele muda o status, ele muda o padrão. Padrão do mundo. Então, lá fora, ele faz o que ele acha de acordo com o que o mundo diz. Mas aqui dentro, não. Aqui dentro eu sou o santinho. Retumbante. Sou santo. Mas lá fora, não. Pus o pé para fora, eu sou amigo do mundo. Entende? Muitas vezes, essa vida dupla vai te levar para lugares indevidos. Sabe, eu estou aqui para te exortar em amor hoje. Não tenha uma vida dupla. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você aqui nesse lugar, é o mesmo Espírito Santo que faz com que você caminhe lá fora e habite em você também. É o mesmo Espírito Santo que que está dentro de você enquanto você dirige o carro, ou enquanto você vai trabalhar, ou enquanto você vai relacionar com alguém, ou enquanto você vai conversar com alguém. O Espírito Santo está dentro de você em todo o tempo. Então não há separação nesse sentido. Você está unido ao Espírito. Interessante que pessoas assim, elas têm alguns padrões do mundo. Negócios são negócios, igreja à parte. Cuidado com aqueles que acham que a vida espiritual é só um lazer de final de semana. Cuidado, né? Com aqueles que acham que a palavra de Deus, ou a igreja, ou a vida de Deus não tem que permear casamento, família, relacionamentos. Porque a palavra e a vida de Deus ela tem que permear todas essas coisas. Não existe separação, você está unido. Sabe, muitas vezes a gente não quer fazer negócio com irmãos, né? Porque não, vai dar trabalho, vai dar problema, depois vai dar uma discussão. Não, vamos poupar, vamos... Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala para você honrar. Honrar o seu irmão. E o seu irmão é esse que está sentado aí muitas vezes ao seu lado. Sabe? Tenha prioridade de honrar por causa da unidade. Amém? Quantas horas? Aleluia, tem mais 10 minutos, tá? 11h30 agora? Aleluia, glória a Deus. Quem crê diz amém. Os irmãos já estão ali no fundo passando a mão no rosto, falando, meu Deus, o pastor vai pregar até 12h30.
Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Lembre-se, existe um padrão nas cartas. O Senhor apresenta com o nome de acordo com a necessidade daquela igreja. O Senhor elogia, depois o Senhor exorta. O Senhor Jesus é tão sábio, né? Sempre que você for conversar com alguém, quiser falar alguma coisa com ele, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Elogia. Sabe, você quer reclamar alguma coisa do seu marido, esposa? Elogia. Não com mais. Elogia, fala bem, fala as virtudes, fala como você se sente protegida, como você se sente segura ao lado dele, como você se sente amada por ele. Mas amor, tem algumas coisas, né? Que eu preciso compartilhar que está no meu coração. Faz a mesma coisa com seu marido. Entende? Preste atenção, irmãos. Jesus está ensinando uma forma aqui de falar bem e de exortar. Primeiro ele falou bem a respeito dessa igreja. Que eles eram fiéis. E agora ele vai falar que ele tem algo contra essa igreja. Preste atenção, isso aqui é muito importante para nós. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Fala Balaão. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Para você entender isso aqui, você tem que entender quem que é Balaão. Balaão, ele está lá no Antigo Testamento. Balaão é aquele que é um profeta pagão. Ele não era da nação de Israel. Eu não sei se vocês lembram. O povo de Israel foi tirado da onde? Do Egito. E no deserto ele estava a caminho da onde? Canaã. Quando eles estavam próximos de Canaã, a Bíblia diz que um dos inimigos de Israel ficou com medo. E contratou, fala assim comigo, contratou. Pagou mesmo, né? Pagou para quê? Para que esse profeta chamado Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E olha, ele era um profeta da parte de Deus. O mais extraordinário é isso, que ele era um profeta da parte de Deus. Então, preste atenção, aqui tem um princípio espiritual. Sempre que você está chegando próximo de Canaã, da sua herança, Balaão vem para te amaldiçoar. Mas fique tranquilo, porque Deus não vai permitir. E olha só, Balaão então é alguém de Deus que nesse momento se coloca contra Deus e contra o povo de Deus. Para fazer o quê? Amaldiçoar. Sabe qual que é o inverso de amaldiçoar? Abençoar. Sabe o que significa abençoar? Fala assim comigo, elogiar. Toda vez que você elogia, todas as vezes que você elogia, você está fazendo o quê? Abençoando. Abençoar significa elogiar. Mas quando eu falo mal, eu estou fazendo o quê? Então você acha que falar mal é pouca coisa. Mas falar mal é amaldiçoar. E olha, deixa eu te contar um negócio. Sobre a minha vida e a sua vida, meu irmão, não vale mais encantamento. Não vale mais maldição. Quando você manda uma carta e lá no endereço a pessoa não está lá, o que acontece com a carta? Falta. Maldição enviada para aquele que já foi guardado da maldição que somos nós, é como maldição que volta. Então é muito importante você ter a prática na vida da igreja de falar bem uns dos outros. O que Balaão pensava? O Balaão pensava que Deus estava irado com o seu povo. Sabe, homens de Deus que se levantam para dizer que Deus está irado com o povo, tem um problema, está agindo como Balaão. Deus não está irado com você, filho. Sabe por que ele não está irado? Porque Jesus já fez a obra completa na cruz. Está consumado. Não tem mais dívida, não tem mais condenação. Não existe mais ira da parte de Deus. Só te resta agora bênçãos da parte de Deus. Mas olha que interessante. O povo lá de Israel era um povo gente fina. Era um povo tranquilo, obediente a Deus. Era um povo terrível, irmãos. Era um povo desobediente, coração duro. Reclamão. Murmurador. E olha só. Balaão, ao ver essas coisas, o que ele pensou? Deus vai aceitar que eu amaldiçoe esse povo. Mas o que a Bíblia diz? Deus não aceitou. Vou contar para você rapidamente a história aqui.
A Bíblia fala que Balaão, ele tinha que subir no monte mais alto para ele ver toda a congregação de Israel. Olha aqui para mim, estou encerrando, eu não vou concluir meu esboço. Fico feliz. Volta aqui para mim. A Bíblia fala então que Balaão tinha que subir no monte mais alto. E ele pegou a sua jumenta. E ele foi por um caminho. Quando chegou nesse caminho, a jumenta desviou. E ele ficou indignado com a jumenta, bateu nela e foi por outro caminho. No outro caminho, a jumenta também desviou. E ele bateu e brigou com essa jumenta, porque ele estava com o objetivo de amaldiçoar. E ele foi por esse terceiro caminho. Nesse terceiro caminho era um caminho estreito. Não tinha saída nem para a esquerda nem para a direita. A Bíblia diz que a jumenta empacou. Não sei se você já andou num cavalo e ele empacou em algum momento. É difícil mover ele. E a Bíblia fala então que Balaão começou a bater na jumenta. Bater nessa jumenta. E bateu nessa jumenta. De repente ela vira para ele e fala: por que você está me batendo? Não é algo extraordinário? A Bíblia diz que nesse momento se abriram os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor impedindo eles de chegar até o destino. E o anjo do Senhor disse a Balaão: pode subir, mas você só vai falar o que eu te mandar. Você quer amaldiçoar? Você vai falar, mas você vai falar o que eu te falar agora. E é bênção. A Bíblia diz então que ele subiu e ele tentou amaldiçoar o povo. E toda vez que ele tentava amaldiçoar o povo, vinha palavras de bênção nos seus lábios. A terceira ou a quarta vez, eu não me recordo agora, que é a última profecia que Balaão liberou sobre o povo de Israel, ele profetizou a respeito de Jesus Cristo. Ele falou de Jacó, e que de Jacó viria uma estrela, que é o Senhor Jesus. É algo extraordinário que o Senhor faz. No dia que parece que é de maior trevas, ele suscita a luz poderosa do Senhor Jesus e nos abençoa. E olha que interessante então. Essa é a doutrina de Balaão, esse é o estilo de Balaão. Nenhuma jumenta, muitas vezes, a gente quer ouvir, né? Teve que, por 3 vezes, tentar fazer algo, até que a jumenta falou, mas não adiantou. O anjo teve que falar também. Até quando você vai ficar esperando? Então, Balaão é aquele que faz a obra de Deus por causa de dinheiro. A doutrina, ou o que Balaão faz, ele faz por causa de dinheiro. Sabe, não sirva a Deus por causa de dinheiro. Dinheiro não tem que te motivar a servir a Ele. Dinheiro não é a causa de você servir a Deus. Servir a Deus é por causa do coração. Servir a Deus é porque Ele te chamou. Servir a Deus é porque Ele vai te sustentar. Balaão, então, ele tinha esse estilo de vida. Servir a Deus, mas se pagasse. Pastor, nós temos isso hoje na vida da igreja? Sabe, eu já ouvi, principalmente daquelas irmãs de oração. Pastor, eu orei essa semana para Deus me mandar um rico doente. Como assim, mano? Para quê? Porque eu vou orar com ele vai ser curado, ele vai me dar um carro. Estou te dando um exemplo, mas a gente tem muitas coisas aí fora. E você percebe que o Senhor aqui está mostrando para nós o que é essa é a doutrina de Balaão. São aqueles que fazem a obra de Deus por dinheiro. Doutrina de Balaão são aqueles que querem amaldiçoar o povo de Deus. Como? Falando mal. Na vida da igreja nós temos gente que fala mal um dos outros. É o mesmo espírito de Balaão. Entende? Você não é desse espírito, filho. Não fale mal de ninguém, antes elogie, abençoe. Aí eu te pergunto, na nação de Israel, quando estava indo lá do Egito para Canaã, eles tinham problema? Eles tinham um coração duro? Eles eram difíceis? Mas Deus permitiu que falasse mal? Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos a noiva de Cristo. Eu nunca vi ninguém prosperar falando mal da noiva. Eu nunca vi ninguém sendo abençoado falando mal da noiva. Não fale mal da igreja. Não fale mal dos seus irmãos. Não fale mal de nenhum deles.
por mais difíceis que sejam, por mais terríveis que estejam. E olha, o que o povo de Israel fazia era verdade, acontecia. Muitas coisas que muitas vezes você quer falar mal, de fato aconteceu. De fato está acontecendo, inclusive. Mas não fale mal. Porque aquele que falar mal da minha esposa para mim, eu não sei me conter. Eu preciso muito do Espírito Santo. Pode ser que até que ela esteja tendo alguma fraqueza. Ou falando indevidamente alguma coisa. Mas não vem falar mal para mim dela. Porque é a minha esposa. Por que você acha que Jesus é diferente? Você acha que Jesus não vai proteger a noiva dele? Que ele escolheu? Antes, ele morreu por ela. Antes, ele pagou o preço por ela. Todo o preço foi pago por causa da noiva. Ele comprou a noiva. E ela vai ser apresentada a ele sem mácula e sem ruga. Olha para o irmão que está ao seu lado, vê se tem ruga. Irmão com irmã, irmã com irmã, irmão com irmão. Porque se você falar para a irmã que ela está com ruga, vai ter problema. Preste atenção, irmãos. Está todo mundo sem ruga, porque o Espírito Santo vai entregar uma noiva sem mácula, sem mancha e sem ruga. Sem ruga. Por mais que você ache que tem ruga, não tem. Porque o Espírito Santo vai entregar sem. Preste atenção aqui. Mas usa uns creminhos, tá? Alguma coisa. Brincadeira. Preste atenção. Para encerrar. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Mas a Bíblia fala da doutrina de Balaão. Preste atenção. Doutrina fala de ensino. Ensino quer dizer que ele ensinou algo para aquele rei que contratou ele, que pagou para ele, fazer algo contra o povo de Israel. O que ele ensinou? Ele ensinou a ele o seguinte: pegue as mulheres e as prostitutas do país chamado Moabe e entregue para Israel. Os homens vão ver essas mulheres, vão se afeiçoar a elas, vão casar com elas, vão dormir com elas. E está feita a bagunça. Misturou o povo. Depois disso, muita gente morreu. Sabe? O que aconteceu na igreja de Pérgamo? Pegue a igreja e misture, case ela com o mundo. Porque assim, muitos vão se desviar. Muitos vão pegar o seu coração adúltero e vão dormir com o mundo, ao invés de ficar fiel a Cristo. Foi essa doutrina que alcançou a igreja de Pérgamo. E que muitas vezes, caem no mesmo erro de Balaão. Amando mais o mundo do que a Deus. Amando mais as coisas do mundo do que amando o Senhor. Sabe? Pode ficar de pé para encerrar. A estratégia aqui, eu não posso ir contra eles, então me uno a eles. Mas me unindo a eles, eu vou trazer também confusão. Deixa eu te contar. O maior exemplo disso se chama Salomão. Fala Salomão. Irmão, Salomão tinha 1000 mulheres. 1000, ok? Ninguém escandalizou, não é possível. Preste atenção. Se eu não me engano, 300 esposas e 700 concubinas. A Bíblia diz que no final da sua vida, o coração de Salomão desviou. Seguindo outros deuses. Por causa das mulheres, das esposas que ele tinha do mundo. Sabe, não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Não adianta. Essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Salomão construiu em Israel templos a outros deuses. E sacrificava nesses templos a outros deuses. E Deus não removeu o reino dele. Enquanto ele estava vivo, a Bíblia diz que por amor a Davi, ele não fez isso. Sabe, o mundo lá fora quer perverter o seu coração em relação a Deus.
Então, a mensagem hoje para nós aqui, de exortação, que é a mesma mensagem liberada a Pérgamo. Não divida o seu coração. Não divida o seu coração com as coisas lá de fora. Que Jesus seja o centro. Que Jesus seja o centro da sua vida. Não caia na doutrina de Balaão. Não caia no ensino de Balaão, de falar mal dos irmãos. Preserve a unidade. Preserve a unidade na vida da igreja, no meio dos irmãos. Honre os irmãos, tendo eles como superior a você mesmo. Porque esse é o caminho de Cristo para nós. Esse é o caminho do vencedor. Aqueles que agem assim, é aqueles que serão arrebatados naquele dia. Feche os seus olhos. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo por essa palavra. Eu te louvo e te bendigo por esse culto. Eu te louvo e te agradeço nessa manhã por cada vida que o Senhor trouxe nesse lugar. Que essa palavra possa penetrar como a espada que sai da sua boca, Senhor Jesus. Aquela que discerne entre alma e espírito e carne. Senhor Jesus, que essa palavra seja poderosa e haja eficazmente no espírito de cada um dos meus irmãos. Para que eles não venham negociar com esse mundo lá fora. Porque eles já morreram para esse mundo lá fora. E o Senhor os guarde e os livra do mal. Que nessa semana o Senhor os livre do mal e do maligno. Que eles possam prosperar em tudo que eles vão fazer. Que eles possam experimentar do amor doce e incomparável de Jesus Cristo por nós. Que nós sejamos aqueles que andam em unidade de pensamento, unidade de parecer, unidade no corpo de Cristo. Que haja em nós a mesma disposição que houve em Jesus Cristo. Que não se exaltou, mas se humilhou. Que esse princípio esteja ardente nos nossos corações. Guarda a vida dos meus irmãos, guarda a família deles, guarda o casamento deles, livra-os do mal, livra os filhos do mal, livra-os do maligno. Abençoa, Senhor, essa semana. E seja com eles em tudo, em nome de Jesus. Dá um abraço em 5 irmãos e estamos encerrados.